tamanho do pau importa? Hoje é sexta-feira e hoje é dia de reagir a alguns deliciosos vídeos que eu separei hoje, tá? E dessa vez a gente vai reagir a 3 vídeos. Se tamanho do pau importa, o que tem dentro de um buraco negro e se a Terra tem realmente 6.000 anos ou se ela tem 4,3 bilhões de anos, eu acho que é isso. São vídeos completamente aleatórios, nenhum desses vídeos tem conexão um com o outro, mas a gente vai reagir porque é divertido e é isso que o povo gosta. Então, sem mais delongas, vamos ver se o tamanho do pau importa. Vamos lá. Tem o Guilherme aqui perguntando sobre o tamanho do pau. Leandro, a obsessão do tamanho do órgão sexual masculino por homens é puro ego? Ou no caso de mulheres que também têm essa obsessão, também seria ego? Que pergunta genial. Eu sou psicanalista há 25 anos. Nos últimos 10, o que eu vejo de mulher falando tamanho de pinto, eu nunca ouvia falar disso. É mesmo? Ouço direto. Leandro, o pinto dele é pequeno. Eu falei, ele é mais que um pinto, ele é um ser humano. Mas o pinto dele... Será que a hipergamia tava certa, cara? Será que realmente importa? Cara, eu já conversei com algumas mulheres ao longo da minha vida e, vez ou outra, quando eu tenho intimidade, claro, e eu vejo que a pessoa tem abertura pra isso, né? Eu acabo perguntando pra elas assim, cara, e aí, importa mesmo, não sei o que e tal? Porque eu gosto de avaliar, assim, porque publicamente, assim, nesses vídeos muito bonitinhos na internet e tal, a gente vê elas falando que não importa, que não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê muitos caras reclamando que as minas, quando descobrem que o cara não tem um pau grande, elas dão uma broxada. Ou até mesmo quando... A gente vê muito isso acontecendo, quando, sei lá, a mulher termina com um cara e a relação terminou de uma forma muito ruim, uma das formas que ela tem pra ofender o cara é falando do tamanho do pau dele. Só que aí muitas pessoas poderiam argumentar que ela tá fazendo isso porque ela sabe que isso machuca ele, mas ela não se importa exatamente, etc. Então, pra tentar chegar mais próximo da verdade, em assim dizer, eu sempre acabo perguntando, né? E, cara, a maioria das respostas que eu recebo são de que não importa e que porque às vezes a sua penetração não é o necessário, porque etc. Aí entra um monte de coisa, não, porque tem mulher que só goza com oral e bababá, e entra um monte de coisa, né? Mas assim, será que realmente... É porque eu fico pensando assim, cara, é claro, eu imagino assim, vamos tentar imaginar um cenário. Um cara que tenha 16 centímetros, outro cara que tenha 19. Beleza? E os dois são absolutamente iguais em aparência, em personalidade, tudo, assim, tá? Só que o de 16, vamos supor, ele rende mais, ele não é afobado, na preliminar ele sabe fazer bem, na penetração ele sabe fazer bem, ele é selvagem, aquela coisa. E só que o cara de 19, ele faz ali 5 minutinhos, papai e mamãe, pô, não dá um tapinha no rabo, não faz nada, sabe? Aquela coisa padrão. Assim, eu imagino que o cara de 16 vai se dar muito melhor do que o cara de 19. Então, assim, não existe um paralelo direto do tipo assim, olha, o de 19 sempre em 100% dos casos, em absolutamente tudo que ele fizer, ele vai agradar mais sexualmente uma mulher do que um cara que tem 16. Nesse exemplo que eu dei, cara, eu acho que, porra, até o incel mais hardcore aqui, o mais misógino, sei lá, ele vai concordar que eu tô certo, né? Agora, eu fico pensando assim, porra, mas e o cara, os dois caras, eles fizeram a exata mesma cena sexual. Os dois fizeram do mesmo jeito, renderam o mesmo número de tudo igual. Só que um tem 15, o que tá no primeiro cenário, um tinha 15 e o outro tinha, sei lá, 19. E aí? Eu acho que esse é o debate. Porque o tamanho em si, como eu acabei de explanar em um exemplo aqui, objetivamente, realmente não importa. Porque o cara de 16, ele soube fazer muito mais, tanto nas preliminares, quanto no desenvolvimento, em tudo quanto é detalhe. Muito melhor que o cara que fez o papai e mamãe em 5 minutos ali e não xingou, não deu,
não chamou, sabe? Fez carinho nela, sabe? Fez carinho no cabelo dela. Então, assim, pô, só aqui a gente já concorda que já é minimamente uma coisa relativa, em questão de tamanho. Que não é uma coisa do tipo assim, cara, você pode ter o pau de 16 centímetros e ser o cara que, mano, o cara mais entendido de sexo do mundo, mas se o cara que tem 19, ele transar 10 segundos com a mulher, ela vai gozar e o cara de 16 não vai fazer a mina gozar. Tipo, isso nem faz sentido. Agora eu fico imaginando um cenário onde ambos os caras tiveram a literal, exata mesma performance, só que um tinha 15 e o outro tinha 19. Aí nesse caso, qual será que vai... eu nem vou falar de agradaria, mas... Vamos supor que uma mulher heterossexual, ela quer transar hoje à noite. E por algum motivo, uma força misteriosa revela pra ela que existem 2 caras que ela pode escolher e que nos dois casos, os 2 caras têm... são clones. Eles têm a exata mesma personalidade, eles vão render o exato mesmo tempo, eles vão fazer exatamente do mesmo jeito, tudo, exatamente igual, tudo. Só que em um cenário o cara tem 15 e o outro cara tem 18. Vamos pegar assim. Cara, eu tendo a achar, na minha opinião de homem, cis, branco, etc. Eu tendo a achar, e eu imagino que as mulheres sinceras também tendem a concordar comigo, que a maioria das mulheres vão optar pelo cara de 18. Ah, não, mas eu conheço uma mulher que ela gosta de um cara que tem um negócio mais médio, porque não sei o que. Tá, tudo bem, mas eu tô falando assim. Eu imagino que a maioria das mulheres heterossexuais, elas vão optar por esse cara, do 18 do que o 15. Sabendo que, por algum motivo, ela tem certeza absoluta que os dois vão ter eles têm a exata mesma personalidade, eles vão fazer exatamente tudo igual, só que um tem 15 e o outro tem 18. Cara, eu acho que é uma coisa até, assim, quase que uma coisa lógica, deduzível logicamente, quase que é isso, que a maioria disparada das mulheres vão escolher o cara de 18. Eu acho que esse é o verdadeiro debate sobre o tamanho. Entendeu? Porque realmente, cara, se você... Pô, eu tô triste aqui porque eu tenho um pau de 16 e eu queria ter um pau de 19, etc. Tudo bem, mas porra, 16 é um tamanho médio. Então, tipo assim, se você souber fazer um preliminar caprichado, se você for selvagem e conseguir render legal e desenvolver uma técnica e aprender e etc, e treinar e desenvolver alguma coisa, você vai conseguir agradar as mulheres sexualmente. E se esse cara que tem 19, ele pensa assim, vamos supor que ele pensa assim, né? Já tenho 19 mesmo, a mulher vai chegar aqui, eu vou fazer qualquer coisa, ela vai... Já tá bom já, porque as mulheres gostam de pau grande, eu tenho um pau grande e tal. Beleza, o cara vai comer a mina ali por 10 minutos, não vai fazer nada, não vai se esforçar, não vai fazer uma preliminar interessante, vai ser afobado, vai ficar só lá, metendo e ponto. Porque, ela vai gozar porque eu tenho pau gigante. Cara, eu tenho certeza que a mina vai se sentir muito mais atraída sexualmente pelo cara de 16 que desenvolveu habilidades sexuais, do que o cara de 19 que fica lá, né, eu tenho 19, não sei o que, tá de boa, não sei o que. Eu acho que a maioria das mulheres todas vão concordar comigo nesse ponto. É o que eu acho, na minha humilde e tola opinião. Vamos continuar assistindo aqui. Não, eu vejo mulher falar assim, eu tenho medo que o pinto dele seja pequeno. Eu falei, mas medo do quê? Caralho. Querer. Pornografia, né? Então, aí a gente tem que sair da coisa em si, pensar macro para poder entender. Essa é a fetichização atual, contemporânea do pênis gigantesco. Ô Caio, imagina que tem uma máquina com um botãozinho, se você apertar, seu pinto vai dobrar de tamanho. E atenção, vou oferecer essa máquina para todos os homens do planeta Terra. Atenção, todos os homens do planeta Terra. Se você apertar esse botão, seu pinto vai dobrar de tamanho. Qual homem não vai apertar? Uhum. Mas essa vontade... Me traga, Caio, o cara que fala pra mim, não vou apertar, tô satisfeito. Vai passar a Apple. O Kid bem galado. Talvez o próprio Kid Bengala fale, porra, por que não? Então, isso não tem nada a ver com o tamanho. Pega a régua, não tem nada a ver com a régua. Se eu tiver isso, toda mulherada vai me querer. Sim, é isso. Mas é engraçado, né? Por que será? De onde que vem isso? Porque assim, como eu explanei aqui no meu pensamento, o tamanho em si, objetivamente falando, você não consegue provar de forma objetiva
que abranja todos os casos em que necessariamente um pau maior vai necessariamente agradar mais sexualmente uma mulher do que um pau menor. Isso aí já tá claro, né? Mas será que nem ele falou do exemplo do botãozinho, será? Porque, mas aí eu acho que não, cara, porque eu acho que assim, que nem o outro exemplo que eu dei, do tipo assim, os dois têm a mesma performance, só que o cara que tem... Os dois têm a mesma performance, que nem eu falei. Só que o cara que tem um pau maior, ele vai se sobressair. De alguma forma. Se a gente fosse olhar pra esse ponto do tipo assim, não, cara, eu vou fazer o mesmo esforço de me desenvolver sexualmente, etc. Mas se tivesse como ter um pau maior, eu teria. Eu acho que assim... É muito tentador, cara. Mas eu acho que o cara ia acabar caindo num comodismo daquele exemplo que eu dei, do tipo assim, eu já tô com um pau grande, tá de boa, é só fazer o básico que eu vou me dar melhor do que quando eu fazia o básico antes, mas eu tinha um pau médio. Porque agora eu vou fazer o básico, só que como eu tenho um pau maior, eu vou agradar mais sexualmente as mulheres. Beleza, você vai agradar mais se você fizer o mesmo sexo medíocre que você faz com o pau médio que você tem hoje. Porque o seu pau tá um pouco maior, ele vai conseguir tocar mais nas áreas da sensibilidade lá e etc. Tudo bem. Só que aí você vai querer ter um pau maior pra fazer um sexo médio. Aí você fala assim, não, mas se eu tiver o seu pau maior, aí que eu ia desenvolver uma habilidade sexual mais foda. Tá, mas por que você não desenvolve hoje? Sabendo que você não existe essa máquina que você aperta e seu pau cresce. Você não faz hoje por quê? Preguiça? Porque no fundo você não acha que é tão necessário assim? Porque, cara, é aquela coisa, pô, eu queria que tivesse uma máquina que eu apertasse e caísse R$1 bilhão na minha conta. Tá ligado? Só que... é claro que eu quero. Se tivesse agora, eu apertava agora. Só que, cara, eu fico pensando assim, será que eu sou um cara que, digamos assim, merece, entre aspas, ser uma pessoa que tem R$1 bilhão na conta? Porque assim, eu já fiz muita cagada financeira sendo pobre. Ou seja, sendo um cara que não deveria... Assim, o cara que mais não deveria fazer cagada financeira é um pobre, né? Porque se o cara faz uma cagada financeira, tipo, ele é o que define se ele vai comer ou não. Entendeu? E eu já fiz muita cagada financeira sendo pobre. Imagina se eu fosse rico. Porque assim, se eu fiz cagada financeira não tendo dinheiro, imagina tendo. Entendeu? Então será que, no fim das contas, ter esse R$1 bilhão do nada, sem merecer, entre aspas, né? Vai me fazer mais mal do que bem? Claro que vai fazer bem a curto prazo. Eu vou dar dinheiro pra minha mãe, eu vou reformar minha casa, eu vou comprar tudo que eu quero e tal. Mas será que depois isso não vai, tipo, me comer por dentro? É claro, eu não tô sendo hipócrita de falar assim, não, eu não apertaria, porque eu sei que eu não mereço. Não, se tivesse aqui agora eu apertava. Só que eu só tô fazendo essa reflexão como alguém que não tem essa máquina e sabe que não vai existir. Tentando pensar por fora, do tipo, cara, será que isso não seria pior pra mim? Será que eu conseguiria lidar com o fato de ter tanto dinheiro assim sem ter merecido? Eu fico pensando, cara. Fico pensando se eu teria um fim bom. Porque, cara, quantas vezes a gente já viu casos do seu Zé da esquina que ganha na Mega da Virada lá e ganha 2 milhões, 100 milhões de reais. E, tipo assim, mano, quantas vezes eu já vi reportagem na Record disso? O cara ganha a loto de não sei o quê. O cara era pobre, vivia de bolsa, e o cara vai lá e ganha 10 milhões do nada. E aí dá 2 anos a reportagem lá mostrando que o cara tá na rua de novo, sendo mendigo de novo. Assim, vamos supor que eu sou o dono da Mega da Virada e eu vejo que o Zé das Couve ganhou 2 milhões. Se eu fosse o dono, eu recuso... Não, eu não vou dar 2 milhões pra esse cara, não. Ele não merece. Eu faria isso? Não, eu não faria isso. Se eu tivesse esse poder, né? Mas assim, eu fico pensando, cara, você ganhou aqui e tal, etc. Toma, tem que cumprir a palavra. Você ganhou aqui, você vai tomar o seu dinheiro. Mas, cara, eu fico pensando, porra, será que esse cara não vai ser mais um daqueles
milhões, vários e vários casos de pessoas que não têm capacidade de gerenciar uma quantia de dinheiro dessa, e o cara acaba sendo escravo dos próprios vícios e prazeres e tal, e acaba gastando tudo. Pô, agora que eu tô com 2 milhões, eu vou comprar Royal Salu de 100 mil. Vou pra balada, vou pegar um monte de mulher. Sabe, eu fico pensando, porra, será, cara, que... Assim, e eu tô me colocando na posição do tipo assim, porra, será que eu com R$1 bilhão, será que... Porque assim, eu agora, não tendo R$1 bilhão, sendo o mais racional possível, não estando emocionalmente conectado com esse dinheiro, porque eu não tenho, né? O que eu faria no mundo ideal, assim, se eu tivesse R$1 bilhão? O clássico, né? Eu dava um dinheiro pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família, dava um dinheiro pra alguns amigos, botava a maior parte em um fundo de investimento ali que me rendesse uma certa porcentagem ao ano, um certo saláriozinho ao ano, né? Ao ano não, ao mês, né? Que seria uma fortuna gigantesca. E o resto eu gastaria comprando, né, à vista uma casa foda, etc, etc. E viveria desses dividendos aí, desse investimento. Que seria, sei lá, um salário de 100 mil por mês, né? E viveria disso. Assim, no mundo ideal. Só que será que se eu ganhasse R$1 bilhão, será que, tipo... Porra, ganhei R$1 bilhão, eu vou pedir um McDonald's aqui com X-tudo, cheddar extra, eu vou lá e como o bagulho, minhas veias entopem, eu morro de ataque cardíaco. Sei lá. Vou comprar helicóptero. Vou cheirar a cocaína mais da branca. Vou lá e cheiro pra caralho e dou overdose. Sei lá. Sabe? Não posso dizer. Então eu fico só pensando assim, só teorizando. Cara, será, agora sobre o pau, né? Será que o problema não tá justamente no pau do cara não ser gigante? É claro, o micropênis é um problema, tá? Tô falando assim. Será que o problema não tá no pau médio, mas no fato do cara só querer ter um pau grande para ele poder despertar mais prazeres, tipo, ele despertar um pouquinho mais de porcentagem de prazer sexual numa mulher, mas fazendo a mesma coisa, ou fazendo até menos. Porque, sei lá, quando o cara tem um pau médio, ele... Vamos supor assim, esse cara tem um pau médio, ele sabe que ele tem que se esforçar um pouquinho ali pra mandar bem. Aí na cabeça dele assim, se eu tivesse um pau gigantesco, eu só ficaria parado e deixava a mina lá sentar, porque aí eu vou ter o mesmo... Eu tô quantificando aqui, eu sei que não é assim, mas eu vou atingir a mesma pontuação de orgasmo sexual na mulher fazendo menos esforço. Eu acho que o cara, ele acaba pensando nisso, né? E eu acho que acaba sendo essa graça, essa dádiva de ter um pau maior, acaba sendo, na verdade, uma forma de se esconder nos seus próprios vícios, entendeu? Tipo assim, agora que eu tenho um pau grande, eu não preciso ficar me dedicando tanto, sabe? Então eu não sei até quanto isso seria mais positivo do que negativo, sabe? Mas vamos continuar aqui. Então lembra do alecrim dourado que nasceu no campo? Eu vou ser o alecrim dourado se eu tivesse pinto desse tamanho. Uhum. E aí a mulherada chegou nisso também. Mas quem veio primeiro? Eu acho que vieram primeiro. Era uma coisa masculina. A suposição de que é isso que a mulher quer quando... Uma relação entre homem e mulher vai muito além disso. E aí eu acho que a mulherada, como finalmente, ainda bem, eu fico feliz com isso, a mulherada está se libertando, né, das opressões e tal. Puta, eu fico super feliz com isso. Estão abrindo a cabeça. Elas vão bater cabeça, Entraram em outra agora. Vão cometer equívocos. Dane-se, deixa elas aprender. Aí elas vão... Agora eu tenho percebido uma coisa, viu, Caio? Agora, sabe qual é o novo fetiche? Agora é o micropênis. Mas você falou pra mim que você queria um pinto grande, mas eu tô curiosa sobre o micropênis. Caralho. Eu nunca ouvi esse papo de micropênis. É o mundo pós-moderno. Não é o pênis pequeno, é o micropênis. Porque o homem de micropênis, ele é um homem diferente. Ele não é uma britadeira, que nem o cara de pinto grande. Ele é um homem carinhoso. Quer dizer, você percebe... Mas não tem um pouco da... Você percebe o imaginário? Da humilhação da mulher ter poder sobre o cara do micropênis? Então percebe que não é o pênis? Claro, o pênis é só um objeto no meio de um monte de confusão mental e tal. Né? Claro. A gente fala que são insígnias fálicas. A gente chama de falo isso. Falo não é o pênis, falo é o poder.
Então, de acordo com a tua visão, os homens achavam que mulheres gostavam de pau Não, gigantesco todo homem, nossa. e ficavam se Como é que eu xingando, faço? se humilhando. Exatamente. Preciso dobrar o tamanho do meu pinto, que todas as mulheres vão me querer, cara. Mas como é que isso caiu nelas? Porque eu acho que como elas estão mais livres, elas estão mais perto dessa dimensão. Só falar, pô, então elas estão virando homem. Não, seria muito simplista, mas elas estão com a cabeça mais aberta. E aí eu acho que elas estão experimentando. E eu acho que a pornografia tem um grande papel. Assistindo a pornografia, por exemplo. Antigamente a mulherada não assistia. E a pornografia tudo é exagerado. Sim, Tudo, sim, eles sim, pegam sim. exceções da sociedade e Não, jogam e, lá, né? não, e outra coisa, editam, não esquece disso, editam. Você pensar, o cara, ele tira a roupa, liga as câmeras, ele já tá de pinto duro e ele vai ficar com o pinto duro 3 horas. É nada. É nada. Sim. Pega entrevista de atriz pornô, de ator pornô, tem um monte de entrevista. Só pegar na internet, em inglês você acha um monte lá. Mas O cara brocha, corta, vai lá, chupa ele lá, vai, vamos esperar, vai, caralho, vai logo. então, Toma Viagra. se o falo significa poder, Poder. então a mulher, quando ela gosta de um cara de pau grande, ela quer um papel de submissão. Pode querer naquele momento, É. mas ela pode falar, esse pau grande é meu, ou seja, ele é meu. Pode ser naquele momento. Esse cara poderoso é meu. É meu, eu sou o que ele quer. Puta, cara, eu falo. A maior engenharia. Deixa eu pensar então, será que... Agora mais uma tese. Será que a ideia do pau grande é... Será então que a ideia dele ser mais interessante, a tese de que os caras têm que o pau grande ele é mais interessante para as mulheres do que um pau médio ou pequeno, será então que vem não do fato do pau em si, mas do que ele significa a nível inconsciente, que é uma coisa que foi carregada pra nós de geração em geração, talvez? Porque assim, por exemplo, o pau grande, qual que é a vantagem a nível, eu não seria a palavra biológico, a nível inconsciente, sei lá, mas qual que seria a vantagem do pau grande em relação ao pau pequeno? Que teoricamente, segundo a tese dos caras lá, né, eu nem sei se é uma tese científica isso aí, tá? Eu tô só jogando ideias na minha cabeça. Mas é que pra mim faz sentido, porque, por exemplo, sei lá, quando numa relação sexual, heterossexual, etc., quando o cara, o pau, ele ejacula, a porra, ela vai percorrendo um caminho. A porra, ela não vai direto no óvulo, né? O cara joga a porra, aí a porra vai correndo no caminho ali do útero, etc., até encontrar o útero, né? E o primeiro lá consegue fecundar, ou o mais forte, sei lá, qual que é. Mas tem esse caminho no meio. E muitos espermatozoides morrem no meio do caminho porque é um caminho tortuoso, etc, sei lá. Então, a ideia do pau grande é porque o pau grande ele consegue chegar mais perto e ele encurta o caminho que a porra teria que fazer pra percorrer ali, pra conseguir fecundar o útero, né? Essa seria a vantagem. E, por exemplo, sei lá, a vantagem do saco grande também é que o saco maior, ele traria a ideia de que tem mais espermatozoides sendo produzidos, então quer dizer que aquele homem ele é mais fértil, então quer dizer que faz mais sentido reproduzir com um cara que tem mais possibilidades de fertilidade do que ter que gastar 1 ano de gravidez com um cara que não exala tanta fertilidade, que provavelmente não vai me gerar filhos fortes. Essa é a ideia, claro, de época das cavernas. Ninguém tá falando que as mulheres pensam isso em 2023 conscientemente, né? Mas essa percepção inconsciente que a gente herdou da Era das Cavernas, até porque a Era das Cavernas é a 95% da história do Homo sapiens, né? Então, grandíssima parte do nosso inconsciente que move muito das nossas tomadas de decisões são baseadas no ser humano primitivo da Era das Cavernas. Que encarava as coisas de uma forma mais literal. Dessa forma mais... Eu preciso de um cara de um pau maior porque a chance de eu ser fecundado é maior e o cara mais sacudo exala mais fertilidade. Essa coisa mais animalesca, né? Era assim que os homens eram selecionados pelas mulheres, né? Então talvez o pau grande ele suscite esse desejo inconsciente, talvez.
Mas eu não sei também, cara. Eu não faço a menor ideia. Esse react de hoje é pura conjectura. Eu não sou cientista. Eu não sou especialista no assunto. Eu só estou conjecturando e tentando chegar em um argumento que faça mais sentido. Mas pra mim, pensando bem agora, me parece que faz um pouco de sentido, sim. Pensar que... Mas é claro que as mulheres em 2023 não pensam conscientemente nisso, né? Do tipo assim, não, eu vou transar com esse cara aqui porque ele tem um pau maior e a chance de eu ser fecundada... Na verdade, se a gente fosse olhar por esse lado consciente, seria o contrário, né? Porque muitas mulheres, a maioria delas não querem engravidar. Então, na verdade, seria mais vantajoso elas transarem com caras que têm o menor pau possível. Porque... E o saco mais... E o menor saco possível também. Tá vendo como que... não dá pra interpretar essas coisas que são do reino do inconsciente de forma consciente? Porque se fosse realmente isso, cara, os caras do pau grande estavam tudo morto já. Porque as mulheres, hoje em dia, não ia querer, nenhuma que ia querer transar com um cara de pau grande e no outro dia tá com filho, né? Porque se a ideia é só ter o prazer sexual, e o cara do pau grande tem mais chances de fazer um filho do que o cara de pau pequeno e menos sacudo, elas iam optar pelos caras de pau pequeno e menos sacudo. Claro, né? A gente sabe que não é assim. Tá, deixa eu anotar aqui. A minutagem. Tá, anotei. Agora bora. A gente achar que o falo é o pênis. Não é isso. Falo é o poder. A mulher, dependendo do corpo dela, dependendo de como ela se monta, ela é fálica. Ela é o falo. Não é eu tenho falo. Eu sou o falo. O homem, para querer uma mulher, ele precisa estar incompleto. Porque se ele tivesse completo, ele não ia querer essa mulher. Eu quero essa mulher. Então você está incompleto. Então falta um quadradinho no seu Lego aí. Sou eu esse quadradinho. Ah, eu quero você. Opa, beleza. Só que temos condições, né? Tem que ter pau grande. Temos condições. Calma. Eu vou mandar o contrato para você. Primeiro eu quero ser o centro da sua existência. A luz que te ilumina, o alimento que te nutre e a água que mata a sua sede. Para começar a conversa. Essa é a minuta básica do contrato da primeira página. Depois a gente vai conversar sobre o restante do contrato. Presta atenção, vai. Vai ser maravilhoso. Não, porque é impossível. Nenhum homem consegue dar isso. Sim. Mas da onde que elas tiraram que o homem vai dar isso? Então, não. Da onde elas tiraram que tem o outro que vai dar isso? Ela acha que existe o outro que vai dar isso. Da onde vem essa ideia? É ainda o príncipe encantado. Que não existe, é óbvio. No fundo, todo mundo sabe que não existe. De onde será também, né, que vem essa ideia do príncipe encantado? Será que é uma ideia que foi introjetada nesse inconsciente feminino de forma recente, tipo, por causa dos filmes mesmo, de contos de fadas, etc e tal? Ou será que é uma coisa muito mais antiga? Porque a gente vê essas histórias do príncipe que salva a donzela perdida. Nos contos de cavalaria tinha muito isso, né? O próprio Dom Quixote, uma sátira desses contos muito populares de cavalaria, onde o Dom Juan, né, o cara foda, o lobo solitário, ele vaga, e ele é muito forte, ele é muito sábio, ele é muito sagaz, e por onde ele passa, ele é o alfa, né? Ele triunfa sobre os demais, e no fim ele acaba tomando para si uma mulher que se entrega a ele porque ele é um cara muito poderoso, e ela obedece em submissão, em total entrega, porque esse cara aí, ele é o vitorioso, etc. Será que isso é uma coisa que foi criada? Ou será que essa vontade do príncipe encantado é uma coisa que vem mais antiga e ela foi racionalizada recentemente através deste príncipe encantado do cabelo grande que balança e anda de cavalo e etc, né? Eu não sei, cara. Sinceramente, não sei. Porque assim, eu tenho pra mim que se a gente fosse entrar no argumento de que veio muito mais antigo, a gente teria que concordar que esses princípios do príncipe encantado veio desde a Era das Cavernas. Só que eu não acho que a mulher da Era das Cavernas era essa mulher dócil e boazinha que ficava lá na caverninha. Ai, eu queria um homem que viesse aqui e tal. Eu não acho que era não, cara. Eu acho que a mulher da Era das Cavernas era, muito mais porradeira do que muito cara hoje em dia. Né? Muito mais porradeira de que muito cara que se diz hoje Sigma e etc, né? A mulher tinha que lidar com tigre, com onça pintada, sei lá, o dia inteiro, porra. Era uma putaria. Então, será que tinha isso?
Nessa época dessa coisa da mulher indefesa no alto da torre e tal? Acho que não, cara. Eu acho que a ideia do príncipe encantado vem da ideia, que aí sim vem da Era das Cavernas, dessa ideia da fêmea, da submissão a um macho poderoso, só que com o passar do tempo, essa submissão e controle mesmo, porque antes, eu imagino que antes era mais um jogo, do tipo assim, ó, eu sei que você me quer, eu sou gostosona, eu sei que vocês, né, vocês 30 homens aí me querem, eu sou a gostosona do pedaço. E assim, eu vou... Se matem entre si aí pra eu decidir qual que é o mais pica aí, o mais fodão entre vocês aí. Então assim, se a gente fosse olhar mesmo, antigamente, era a mulher que era poderosa pra caralho, tá ligado? E até hoje, se a gente for olhar nesse sentido, ela é. Mas eu digo assim, eu imagino que era mais uma coisa assim... Tudo bem que você... época das cavernas, tá? Que você é um cara que tem mais massa muscular, você pode me quebrar na porrada e me aniquilar por completo. Então quer dizer que você tem mais poder físico, você corre mais, você não tem o problema de ficar grávido a cada 1 ano e ficar com uma barriga gigante e um monte de coisa. E etc. Mas, se você quer perpetuar o seu gene, e você e esses mais 30 caras aí querem perpetuar o seu gene comigo... Vocês que se matem até a morte pra eu decidir qual de vocês aí é o cara que eu vou copular. Então era uma coisa mais assim, a mulher tinha o poder sobre os caras, entendeu? Só que eu acho que com o passar do tempo, com o desenvolvimento de uma coisa mais racional, sem ser esse mecanismo bruto de seleção natural, bruta de gene, essa coisa, sabe, tão bruta e selvagem, quando, por exemplo, sei lá... começaram a se estabelecer regras, a escrita, o desenvolvimento da linguagem, de famílias, de tribos, de governo, de estado, de leis, de papéis da mulher, de papel do homem, Quando a sociedade começou a ficar mais complexa, eu acho que o homem ele foi tomando o protagonismo de uma forma absoluta. Tipo, em cada aspecto da vida da mulher, o homem foi se tornando o dono. Então não era uma coisa do tipo assim, ó, você matou esses 30 caras, esses se mataram até a morte aí. Você se provou ser o macho mais forte, mais inteligente, mais rápido e mais poderoso. Tá bom, eu vou ser submissa e vou copular com você. E ponto. E ficava nessa. Só que agora, tipo assim... Porra, a mulher tem que trabalhar. Quem que criou o sistema de mercado? O homem. Ah, a mulher ela tem que cumprir os papéis aqui. Quem criou esses papéis? O homem. Ou o patriarcado. Eu tô até dando ponto pro patriarcado agora, né? Eu acho que como o homem, ele sempre, né, desde a época das cavernas, tomou esse protagonismo de ditar como vai ser o jogo, o macho alfa, claro, os betinhas nem reproduziam, né? Como esse macho alfa, ele foi ditando as regras, tipo, já que eu tô mandando agora, já que você é submissa pra mim, então agora vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E com o complexar da sociedade, todo o modo de vida da mulher foi ditado pelo cara. Então, dessa forma, a mulher, ela acabou... Eu não sei nem por que eu tô falando disso, sinceramente. Eu esqueci qual que é o ponto. Mas enfim, cara, é isso. Se você sabe qual que é o ponto, você entendeu onde eu quis chegar. Mas eu não sei onde eu quis chegar com isso. Mas eu acho que de alguma forma fazia sentido o que eu tava falando. E se teu marido aqui dorme roncando no sofá? Isso é amor. O amor é isso aí, esse cara aí, né? Isso é maravilhoso. Então, agora eu quero ver você fazer um amor que não seja romântico, que não seja de Hollywood, que não seja pornografia. Aí eu quero ver. Aí o Lacan chama de um amor digno. A mulher é eternamente insatisfeita? Então, isso é da histeria, né? Isso é da histeria. Tô sempre insatisfeita, né? E o homem, por sua vez, ele sempre acha que ele vai agradar a mulher. Eu vou acertar, o cara quer, deixa comigo. Eu sei tudo. Esse idiota, né? Que também é um jeito de histeria. Que né? não, é um jeito também de calar o outro, né? O outro também fica submisso, né? Eu vou dar tudo que essa mulher precisa. Você nem sabe o que ela quer. Não, eu vou descobrir. Eu falei, você tem certeza?
Quantas existências você está esperando assim, né? Uns 18 existências, né? É uma ingenuidade, né? E aí eu criei esse jogo do cara tentando ir atrás. É sempre o jogo da histérica e do neurótico obsessivo. Maravilhoso. 2 gays, 2 homens. Eles são homens, os Felizes. 2 têm pênis. Um é um homem e uma mulher. Às vezes pode até alternar. Pode Pode ver ver. um arquétipo, né? Só pra deixar Pode claro. ver, pro não, pessoal. pode ver. Ou 2 lésbicas. As 2 são mulheres, as 2 têm vagina. Uma hora alterna. E, cara, é só ouvir, só escutar, você fala. Não é anatomia. Isso é... Cara, eu também tendo a concordar com esse ponto que... É que assim, no fim das contas, na questão sexual, assim, muito do que importa não é nem questão de heterossexual, gay, bi, etc. É mais o papel ativo e passivo. Eu acho que é mais essa correlação, porque não existe uma relação sexual de 2 passivos no mesmo instante, claro, deixando claro. Porque, por exemplo, você pode ter um sexo onde tem um cara ali que tá fazendo o papel ativo, outro passivo, e no mesmo sexo, não, agora vamos inverter. Pode ter, claro, mas eu digo assim, eu acho muito difícil você ter uma relação, não tô falando nem mais de sexual, uma relação entre 2 pessoas, né? Onde os papéis de ativo e passivo não estão muito bem representados, sabe? Acho muito difícil. Porque eu não sei até que ponto isso seria uma relação de namoro, de uma relação mesmo, né? Um relacionamento entre 2 pessoas sério. Ou só seria uma relação de amizade onde as pessoas se comem de vez em quando. Onde um dá e o outro depois come, o outro dá, sabe? Eu acho que uma relação, ela acaba sendo construída... Independente se o cara é gay, heterossexual, bi, pan, etc. Se é trans, como não sei o quê. Acaba sendo... Alguém vai representar mais o papel do ativo, o outro vai representar mais o papel do passivo. Independente da orientação sexual, sabe? É que... Não faz sentido 2 passivos e 2 ativos, entende? Sei lá, mas é só uma conjectura da minha mente, eu posso estar errado, ou posso estar certo também. Eu acho que eu tô certo, na verdade. Papo furado. Vê que uma posição feminina, uma posição masculina. Né? Então existem essas posições. Porque a gente tá vivendo uma era onde não existe masculino e feminino. Imagina, não. Vamos desconstruir tudo. Isso não existe. Não. Aí você entende o conservadorismo, aí eu vou apanhar de novo, vou citar o Bolsonaro, eu vou citar bem rapidinho. Então, Bolsonaro e o Trump não é de graça que esses caras são eleitos, porque o conservadorismo fala, vão parar com essa putaria de feminismo, de gay, de viado, de psicanálise, de Marx, de Lacan, de Freud, vamos parar com essa merda aí, de maconha. Mas eles concordam contigo no que diz respeito a existem os papéis masculinos e femininos. Eles adorariam. Ah, tá vendo? Olha lá. Tu concorda comigo? Olha lá, azul e cor-de-rosa. E não é isso que a gente tá falando. Sim. A gente tá dizendo que a subjetividade humana é muito mais plástica. Ah, então o cara, ele tem o corpo de homem, ele acha que é mulher. Cara, na vida dele, não se mete na vida do outro, cacete. Ele quer mudar o corpo dele. Problema dele, cuida da tua vida. Pô, é isso, né? Ah, ela é feminista, tá, é ponto de vista, deixa ela ser feminista. Mas não, eu vou querer tirar, né? Que é o que eu percebi nessas séries que eu te citei, as 6 séries, né? Todas têm a Igreja Católica tentando ser hegemônica. Ela não está dialogando com outras religiões, ela quer eliminar as outras religiões. Não, eu entendo que cada um pode dizer o que quiser, mas no sentido de que existem papéis masculinos e femininos. Mas não nesse sentido externo, claro. Não, e sólido, anatomia. Ele nasceu com pênis, então ele é um homem, ele claro, tem que ser assim. Não claro, necessariamente. mas na psique existe. Existem, sabe, posições. Vamos chamar de posições para facilitar o raciocínio. Mas existe isso no claro, nosso e um homem pode estar no papel feminino e uma mulher pode estar no papel Por exemplo, masculino. passividade e atividade, né? Você leva para o mundo gay, passividade, o cara que é penetrado, atividade, o cara que penetra. Na hora que você chega no hospital, você é passivo ou ativo, Petri? Você chega na maca. Que eu tô na maca, eu tô passivo, eu tô a tudo. Totalmente passivo. Quem manda em você é o médico. O médico não, a medicina. O médico também não. A medicina. Quem manda em você é a medicina. Você não pode nem sair de lá. Você sair de lá, o médico fala, vou ligar pra polícia, a polícia te leva de volta pra lá. Ué, você não é tão ativo, Petri? Você não é homem? Então não é disso que se trata. É isso, pessoal. Esse foi o React dessa sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar no grupo oficial do Telegram do Não Use Drogas Podcast. Primeiro link aqui na descrição. Também não se esqueça de mandar um e-mail pra mim caso você queira contar alguma história engraçada, contar algum drama de vida, contar alguma história triste, me fazer uma pergunta, uma reflexão, qualquer coisa. Nossa senhora. É hoje que eu vou de base. Não use drogas pc@hotmail.com. Eu vou repetir. Não use drogas pc@hotmail.com. Você pode me mandar um e-mail lá, eu vou ler e a gente vai se divertir bastante com isso, tá bom?
Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o like, de comentar, me ajudar no engajamento, porque meu podcast está voltando e eu preciso do engajamento de vocês. Tudo bem? Até uma próxima. Valeu e tchau!